Nessa aula, nós vamos continuar a utilizar a classe SharePreference para salvar preferências, mas agora nós vamos utilizar uma classe à parte para fazer salvamento, que é o mais comum de se fazer quando você está construindo um app. Então, geralmente, essas preferências são salvas por uma classe à parte da MainActivity. Então, é isso que nós vamos fazer nessa aula. E para começar, eu quero que você crie um projeto novo, utilizando uma Activity em branco, tá? Uma Blank Activity, e dê um nome para esse projeto. Eu chamei esse meu projeto de SharePreference 2. Então você pode dar qualquer nome, você pode inclusive escolher as configurações que você já fez várias vezes. E aí, agora nós vamos construir essa interface aqui, ou pelo menos próximo dessa interface. Então, para começar, eu preciso de um botão. Então, eu vou selecionar aqui uma button. Vou centralizar ela aqui. E eu vou dar o nome dessa button de salvar. Vou utilizar o botão da direita, utilizar o Center, centralizar horizontalmente. Vou selecionar essa parte de cima e aplicar uma constraint em cima. E eu vou aplicar aqui um espaçamento da parte superior de 24. Feito isso, eu vou apagar o Hello World. E agora eu vou adicionar uma edit text. Mas dessa vez eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou adicionar essa edit text utilizando o próprio código XML. Então, só adicionar uma nova maneira de a gente fazer essa edição, tá? Então, você pode, inclusive, utilizar aqui o layout, mas só para a gente treinar um pouquinho de XML, eu vou utilizar o XML. Essa edit text eu vou deixar depois da button. Então, eu tenho a button lá. Depois dela, eu quero adicionar a nossa edit text. Então, eu vou começar utilizando o sinal de menor. E eu vou escrever o E aqui. Quando eu escrever o E, observe que ele já aparece a opção para mim aqui, ó, Edit Text. Eu vou dar um Enter e automaticamente ele já abre o Layout Width e o Layout Height. Então eu tenho aqui que colocar a largura e a altura. E aqui no Layout Width eu vou utilizar o Match Parity. Vou utilizar o Match Parity também no Layout Height, para ele ocupar todo o espaço disponível. Só que o que aconteceu aqui? Ele ocupou todo o espaço disponível, tá? Nós vamos aqui também, inclusive, colocar a barra para ele fechar essa edit text. Ele ocupou todo o espaço disponível na tela. Então, se eu colocar aqui em split, você pode ver, eu vou dar um zoom, ó, que ele já está ocupando todo o espaço. Ele está até aqui. Mas nós não queremos isso, né? Nós queremos que ele tenha uma margem, né? Tem as constraints, né? Então, inclusive aqui, ó, se você clicar aqui, você vai ver que está faltando algumas coisas, né? Nesse caso aí, ele nem precisou, na verdade, né? Nem precisou das constraints, né? Porque ele já está alinhado com o topo. Mas aí o botão vai ficar dentro desse nosso edit text, né? Então não é isso que nós queremos. Então o que nós vamos fazer? Eu vou dar um Enter aqui e vou começar agora adicionando as margens. Então vou utilizar aqui o Android. Dois pontos. Você pode ver que eu já tenho aí Layout Margin. Então eu vou começar para Layout Margin Start. Então eu vou utilizar o Layout Underline Margin. E aí eu vou utilizar esse aqui, ó, Start. Vou dar um Enter. E eu vou colocar, por exemplo, 16 dp. Você pode ver que já foi adicionado aqui, ó, do lado esquerdo, né, a nossa margem de 16 dp. Então eu posso inclusive mudar aqui, você pode ver que ela mudou, né, ficou menor agora. Utilizar 8 dp. Então posso utilizar qualquer valor aí, vou utilizar 8 dp. Eu tenho que colocar também o layout margin end. Vou utilizar também o 8 dp. Posso utilizar outro valor também, mas vou utilizar o 8. Você pode ver que aqui do lado direito já adicionou a margem. Eu vou utilizar agora o layout margin top.
Vou colocar também 8 dp. E aqui eu já poderia até inclusive fazer utilizar um alinhamento por dp, né? Então colocaria um dp fixo no botão e aí eu colocaria um dp para essa margem top. Tipo, vamos supor que a gente já tem nosso dp fixo ali. Eu boto aqui, por exemplo, 20 dp. Tá? Não dá, né? Eu boto 100 dp. Pronto, ele já estaria abaixo, tá? Então seria uma forma de fazer também esse alinhamento. Mas não, por enquanto não vamos fazer isso, vamos utilizar apenas 8 dp e vamos já adicionar as constraints. Eu vou dar um Enter aqui após a margem top e agora eu vou adicionar o recurso Gravity para a gente começar o alinhamento dessa edit text a partir do lado esquerdo e do top. Então eu vou utilizar o comando Android dois pontos, vou colocar aqui o G, pode ver que ele já aparece aqui, ó, Gravity. E aí ele oferece algumas opções, né? Oferece algumas opções. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, Start. E aí eu vou colocar uma barra vertical, eu vou colocar Top. Feito isso, agora eu vou adicionar uma constraint para fazer esse alinhamento com esse botão. Então utilizar para isso eu vou utilizar app dois pontos constraint, na verdade é layout underline constraint. E agora eu vou utilizar esse top underline to bottom off. Esse top to bottom off ele vai pegar uma constraint a partir do botão que está em cima. Então da parte de baixo do botão. Se a gente pegar por exemplo, constraint top to top off, a gente vai pegar a partir da parte de cima do botão, que é essa daqui. Constraint to top underline to bottom off, a gente vai pegar essa daqui. Então eu vou dar um Enter, observe que ele já aparece algumas opções. Aqui, ó, se a gente descer, é o ID do botão, né? Então, vou só dar um Enter e pronto. Ele já vai pegar agora esse layout após esse botão aqui, ó. Esse layout após esse botão. Então, não está dando para ver porque a gente colocou aqui o nosso Match Parent. Então, para a gente fazer esse alinhamento corretamente, eu vou escolher agora aqui, por exemplo, Wrap Content. Pronto, agora ele já pegou aqui. E você pode ver que ele já está embaixo. Eu vou executar esse aplicativo. Observe que eu já tenho aqui o aplicativo, então eu posso digitar. Então, por exemplo, eu posso digitar aqui qualquer coisa, tá? E aí ele já vai funcionar corretamente. Então, aqui, por exemplo, você já poderia montar, né? Já poderia montar, se você observar que não tem erros, né? Ele já consegue entender esse layout aí. Então, aqui, por exemplo, se você clicar aqui, bom, a gente vai ver aqui, o que a gente tem aqui de erro? A gente tem the item height 45 dp, ele tá pedindo para aumentar aqui a largura, tá, do edit text. Você pode ignorar, então 45 dp ele sugere 48. A largura não, na verdade é a altura, né? O height é a altura. Você pode ignorar isso aqui. E aqui a gente pode... Você pode ver aqui o que apareceu aqui, o Tools, Ignore, Touch Tag Size Check. Eu já estou ignorando. Eu posso colocar aqui também, ó, Tools, dois pontos, Ignore, igual. E aqui eu vou colocar... Deixa eu ver o que eu vou pôr. Speakable. Cable. Text. Na verdade está dando um erro aqui, né? Na verdade está dando um erro porque não é aqui que a gente bota, na verdade. É bem aqui, tá? Então a gente não coloca aqui essa linha, a gente coloca aqui uma barra vertical. E a gente coloca agora outra coisa que a gente quer ignorar. A gente quer ignorar essa mensagem aqui, ó. Speakable Text Present. Então a gente só vai escrever desse jeito aqui, ó.
utilizando sempre a primeira letra maiúscula. Então eu vou colocar aqui, ó, speakable, e aí text present. Vou apagar essa última linha. Pronto. Feito isso, ele me ignorou aqui. Ah, tá. Na verdade não era barra, era vírgula, né? Foi mal, pessoal, era vírgula. Esqueci. Então, eu posso colocando vírgula e posso ignorar algumas mensagens aí. Eu ignorei aquela mensagem de tamanho para checar o tamanho, né? Do nosso edit text, e ignorei a mensagem que pedia o Speakable Text Present, né? Que é aquele recurso de acessibilidade que você coloca, né, para as pessoas que têm deficiência visual. Então você vai colocar uma explicação em áudio sobre o que é esse item, essa view da sua layout. No caso de edit text, né, você vai ter que falar que é uma edit text e tudo mais. Uma pessoa que tem deficiência poder utilizar o seu app, né? Então nesse caso aqui nós não estamos trabalhando com isso, vamos apenas ignorar. Então você pode ver que eu não tenho mais nenhum erro aqui, tá? Então com apenas algumas linhas de código eu já fiz aqui um layout, tá, em XML. Então tem muito mais funções. Vocês podem inclusive pesquisar aí e tal, ou até mesmo mexendo, né? Quando você constrói lá o seu app, você, como eu posso dizer, ele monta esse XML para você. Então você pode ir pesquisando cada coisa, tá? Tem muita coisa que eu não me lembro aí e tal, tem que pesquisar, tem que ir pesquisando e tal, que é cada coisa. E aí no caso, por exemplo, se tiver algum lugar, não tiver um computador bom para rodar o Android Studio, você pode utilizar outras plataformas para desenvolver apps. Geralmente você precisa fazer o layout em XML. Então eu vou conhecer um pouco, né? Até vou fazer umas alterações. Aqui, por exemplo, nessa button, eu vou colocar o ID dela de button salvar. Será que já deu um erro aqui? Só para ficar, para a gente reconhecer no nosso main activity. Pronto. Feito isso, eu já tenho aqui o nosso botão salvar, tá? Vou voltar aqui para o modo design, tá? Então poderia fazer edições aqui também, não tem problema, só mostrei para vocês aí alguns recursos interessantes aí que dá pra gente fazer diretamente no XML, né? Mas é apenas uma forma, então na verdade eu vou deixar aí como exercício para você dar uma pesquisada sobre isso aí, tá? Mas a gente poderia também fazer muito mais rapidamente, né? Se a gente utilizasse apenas o design, né? Mas dependendo do seu computador, se você não tivesse recurso do design, você pode utilizar o XML, tá? E aí na própria documentação lá do Android tem todos os como você adicionar uma button, como você adicionar uma constraint, então tá tudo descrito lá, tá? Só dá bastante trabalho de ler tudinho, muita coisa mesmo, tá certo? Mas você tem essa possibilidade, né? Dependendo aí do seu computador, se estiver muito pesado o Android Studio, enfim. Você pode pesquisar, por exemplo, pelo NetBeans. O NetBeans, ele é da Apache, tá? Você vai instalar o NetBeans e tal, fazer download da IDE. E aí você pode desenvolver Android utilizando o NetBeans. Então no NetBeans você praticamente vai ter que utilizar o XML. Ele é muito mais leve, bem mais leve do que o Android Studio, tá? Até o emulador dele é muito mais rápido, então é muito levezinho, tá? Então se tem um computador que tem muito pouco recurso, você pode também tentar utilizar ele, né? Pronto. Utilizando o design seria muito mais rápido, né? A gente colocaria aqui uma button. E aí a gente colocaria aqui uma edit text. Então tem vários tipos, né? Então eu colocaria aqui, por exemplo, uma plain text. Sabe que aparece aqui nome. Eu posso trocar o que está escrito aí. A gente já viu como fazer isso. É só a gente vir aqui, ó, em text e apagar.
Então eu posso colocar aqui, em vez de eu utilizar isso aqui, eu posso utilizar, por exemplo, um hint. E aí eu posso colocar aqui, digite seu texto. Pronto, ele ficou desse jeito. Quando eu começar a digitar, ele vai sumir. E aí eu poderia aqui, por exemplo, aplicar aqui um alinhamento horizontal. Nessa aqui também eu poderia aplicar um alinhamento horizontal. Eu colocaria aqui também um texto aqui para a gente poder exibir o que foi escrito. Colocaria também um alinhamento horizontal. Feito isso, eu posso adicionar constraint aqui rapidamente e colocar um DP aqui de 16, né? Uma margem top. Aí eu posso adicionar isso aqui, colocar uma outra constraint aqui ligando digite seu texto a o botão salvar, colocar um DP de 8. E aqui eu posso também aplicar uma DP de 8. Feito isso, eu já tenho tudo que eu preciso, tá? Aqui eu posso, por exemplo, também colocar um layout width de 0 dp ou match constraint, né? Então eu vou apenas colocar a lateral em match parent, né? Então vamos colocar aqui 0 dp, que é match parent, tá? Apenas a lateral. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui também uma margem aqui do lado de 8, tá? Então quando você faz isso aqui, ó, a gente fez isso aqui, eu posso também alterar aqui o tamanho do texto. Posso alterar o tamanho do texto aqui também. E aqui também no botão. Posso trocar o que está escrito aqui por salvar. Posso colocar aí de botão salvar. Utilizar apenas o refactor. Aqui o nome dessa caixa eu vou colocar edit note. Então vamos digitar a nossa nota aí. Aqui eu posso deixar apenas text exibir. Pronto, text exibir. Posso tocar aqui, ó, mudar texto definido. Feito isso, eu já tenho todo o meu layout pronto, é muito mais rápido. Mas se a gente clicar aqui em código, vai estar tudo escrito pra gente, tá? Então tudo que a gente precisa para escrever todo esse código. E aí você pode ir pesquisando, né? O que é cada coisa aqui. Uma documentação, ou às vezes se você só apenas digitar isso aqui no Google, você já tem várias informações, tá, sobre esses códigos. Feito isso, agora eu tenho que a ideia é a gente inserir, tá? Então, ó, vou executar esse app. E qual que é a ideia? A ideia é a gente inserir, tá, um texto aqui qualquer, seria um texto qualquer. E aí a gente clicar em salvar e esse texto ser exibido aqui e a gente fechar o app. E aí quando a gente voltar o nosso app, a gente vai ter esse texto, vai continuar definido, né? Do jeito que a gente fez na aula anterior. Mas agora a gente vai utilizar uma classe para fazer esse salvamento, tá? Que é o mais comum. O que se faz é isso, tá? Então utiliza-se uma classe à parte para organizar melhor o código, tá? Para não ficar a minha activity não ficar muito poluída. Porque geralmente na minha activity vão muitas informações. Então tudo que é feito, assim, por exemplo, salvar é um negócio em arquivo. Tem uma classe lá específica. Trabalhar com banco de dados. Tem uma classe lá específica. Para a gente na main activity a gente poder só trabalhar com os métodos, né? Chamando o método, executando trabalhar com o ciclo de vida da activity, né? Então a gente usa a main activity geralmente para isso, tá? Para colocar lá os métodos no ciclo de vida e a gente vai criando as classes para executar as outras tarefas que a gente precisa para o nosso app, que é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou apenas voltar aqui e agora eu vou começar criando uma classe para salvar nossas preferências. Eu vou aqui em Project
eu vou aqui em Java, aqui em com.android, aqui na minha pasta, né, Share Preference 2, eu vou adicionar um new, eu vou utilizar aqui um Java Class. E aí de Java Class eu vou colocar o nome de anotação preferências. Feito isso, eu já tenho aqui a classe que a gente vai utilizar para poder trabalhar com o arquivo, né, Share Preference. Aqui dentro nós precisamos de métodos para poder salvar. Então primeiro eu vou clicar um método vazio. Vamos dar um nome aqui para esse método. Vamos utilizar o nome salvar preferências. Na verdade eu vou utilizar aqui salvar anotação, que a gente vai escrever uma anotação lá, vamos salvar. E eu vou precisar também de um método para recuperar essa anotação. Mas esse método, ele não vai ser do tipo void, ele vai ser uma string. Então, public string, vou chamar de recuperar anotação. E aqui a gente vai ter que retornar a nossa anotação. Então nós temos aqui nessa classe, primeiro nós vamos salvar a anotação. Então nós vamos primeiramente depois nós vamos recuperar a anotação. Então vamos primeiramente salvar a anotação, depois vamos recuperar a anotação. E aqui dentro do nosso método salvar anotação, como nós vimos na aula anterior, nós precisamos utilizar o get share preference. Mas observe que ele já apareceu vermelho. Por quê? Porque nós temos que acessar esse método a partir da main activity. Tá? Ele não está disponível aqui nessa classe para a gente poder acessar esse método. Então o que nós vamos fazer? Para resolver isso eu vou apagar aqui e aqui eu vou criar um construtor chamado anotação preferência, né? Porque um construtor tem o mesmo nome da classe. Eu também poderia ter ido no botão da direita aqui, tá? Ido em Generate e aqui eu escolheria construtor, tá? E nesse construtor nós vamos passar o nosso context. Então vou utilizar aqui context C. Passar esse parâmetro C do tipo context. Eu vou criar aqui um atributo private do tipo context. Eu vou chamar ele de context. Ops, não precisa do igual, né? Context. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer this ponto. Esse context dessa classe, né, que é que acabamos de criar ali, vai receber esse parâmetro do tipo context. Feito isso, agora eu vou para main activity. Eu vou aqui após o método onCreate instanciar um objeto para passar o getApplicationContext. Esse objeto vai ter que ser instanciado dentro da classe anotação preferências. Eu vou chamar esse objeto de preferências e aí a gente vai fazer a instância. Beleza. Aí aqui dentro desse parâmetro nós vamos passar justamente o getApplicationContext. Pronto. Feito isso, eu vou voltar, tá? Voltar aqui na anotação preferência. Observe que ele já mudou de cor aqui. Eu já estou passando o getApplicationContext para cá, tá? Para o C.
getApplicationContent, tipo context também, eu estou passando para cá como parâmetro. Esse context, esse objeto, ele já está recebendo esse parâmetro C, tá? Esse getApplicationContent. Eu vou apenas criar um outro atributo aqui, do tipo private. Eu vou chamar esse atributo de share preference. E vou chamar ele de preference. Agora sim. Agora eu vou aqui dentro do nosso construtor anotação preferências, utilizar o nosso objeto preference, e esse objeto ele vai receber o context ponto get. Pode ver que agora sim, agora ele aparece para mim, get share preference. E aqui dentro desse método getSharePreference nós já vimos que nós precisamos passar o nome do arquivo, né? Então eu vou criar aqui private final string. Vou colocar aqui o nome do arquivo, quer dizer, o nome da variável aqui no caso, né? Nome underline arquivo. E aí sim ele vai receber o nome, né? Então o nome eu vou utilizar anotação ponto preferências. Agora eu vou aqui dentro do método getSharePreference. E aí nós vamos colocar aqui o nome arquivo. E aqui no módulo nós vamos colocar o 0. Para que apenas esse app salve dados nesse arquivo, tá? Então o modo 0 ele deixa ele como private. Só apenas esse nosso app vai salvar preferências aí nesse arquivo. Feito isso, eu vou criar o nosso editor para poder salvar os dados. Utilizar aqui o private, utilizar a nossa classe sharedPrefs.editor e utilizar aqui o nome editor. Então nós já fizemos isso na aula anterior, tá? Só que nós fizemos tudo lá na MakeActivity. Nós estamos fazendo aqui numa classe separada agora. Aqui o nosso editor vai receber a edição do preference. Então vou utilizar o preference.edit. Feito isso, agora eu vou aqui para o salvar anotação. E aqui dentro, eu vou utilizar o editor.putString. E aqui dentro nós precisamos colocar uma chave, né? Nós já fizemos isso anteriormente. Eu vou criar aqui essa chave. Vou utilizar aqui o private final string. Aí vou utilizar o chave underline nome igual, vou dar o nome de nome. Na verdade eu vou dar o nome de texto. Pronto, agora eu já tenho aqui, né, nossa chave. Então eu vou voltar aqui no putString. Eu vou utilizar o chave nome. Bom, eu poderia ter criado aqui também aqui direto. Eu poderia ter feito aqui, ó, Q1, por exemplo, tá? Poderia ter feito isso, tá? Mas por que que eu fiz assim? Porque dessa forma eu posso utilizar isso tanto aqui em salvar anotação, como aqui no recuperar a anotação. Então a gente vai utilizar essa chave nos dois. Aqui, por exemplo, eu vou passar agora os dados que eu quero aqui para essa chave nome, né? Para essa aqui. Então eu vou aqui dentro escolher aqui o parâmetro string. Vou chamar esse parâmetro de anotação. E aqui eu vou passar a anotação. E aí, feito isso, agora eu só vou dar o ponto e vírgula e vou utilizar o editor.commit. E com isso, toda vez no seu app que você precisar salvar
alguma coisa, você vai apenas instanciar essa classe. Você já vai ter aqui o código para salvar. Então você instanciou a classe, você já pode salvar o que você quiser aqui, tá? Dentro do seu arquivo de preferência. Na verdade, né? O que você quiser não, né? O que você projetou para salvar, né? Olha só, quando eu boto aqui putstring, por exemplo, editor.putstring, pode ver que eu posso ter putstring, tenho putboolean, putfloat, putint, putlong, né? Então, boolean, por exemplo, se você quer armazenar um dado de uma checkbox, né? Você tem lá uma checkbox para escolher entre as cores de temas do seu app. Então, você também vai armazenar isso no arquivo de preferência. Então, nesse caso, você vai utilizar o putboolean. Então, você vai pegar lá, por exemplo, se o cara marcou tem dois tipos só de cores, tem vermelho e preto. O cara marcou lá no preto, aí você vai ter aqui o true, por exemplo. No outro, false. Então você criou isso aí. Você pode utilizar o ponto int também, então você pode atribuir valores, né? Para criar vários temas, por exemplo, o tema 1, o tema 2, o tema 3, então pegar esses valores e receber aqui. Enfim, vai depender do projeto que você estiver realizando. Mas, feito isso, agora você lá dentro do seu código, você só vai instanciar a classe e já vai ter acesso aí a esse arquivo. Bom, e para salvar, a gente precisa, né, ter aqui o que foi escrito aqui, tá? Nesse texto, e aí depois exibir, beleza? Então, vamos voltar para cá, para minha activity. Aqui eu vou criar aqui um atributo private, do tipo... Primeiro vamos utilizar a nossa button, né? Nosso button. Vou chamar aquele de button salvar. Vou criar também aqui o nosso edit text. Esse edit text é do tipo edit note. Pronto. Agora aqui eu vou fazer as devidas referências. Botão salvar. Find view by id. r.id. Botão salvar. Eu vou criar um listening agora para quando eu clicar no botão ele salvar. Então vou colocar botão salvar.set onClick listening. Escrever o new. Você já está cansado de fazer isso aqui. E utilizar aqui o view.onClick listening. Pronto, feito isso agora. Eu vou validar, né? Vou validar o campo de texto. Mas antes eu vou fazer recuperar aqui a informação do edit note, né? Que eu não fiz aqui. Então vou fazer aqui antes desse notação preferência, edit note igual a find view by id r.id. edit note. Pronto, eu já tenho aqui nosso edit note. Agora eu vou recuperar, fazer a validação aqui, né? Do jeito que nós já fizemos. Vou utilizar aqui o if, else. E aqui dentro eu vou botar a condição de validação. Aqui eu vou utilizar o nosso edit note, getText, toString, equals, e aqui eu vou dar aspa dupla. Pronto. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável string, chamar essa variável de texto recuperado, e essa variável de texto recuperado vai receber isso aqui. Pronto. E aqui dentro eu vou colocar aqui texto recuperado .equals. E aí, se tiver vazio, né, a gente pode retornar aqui uma mensagem, por exemplo, de erro.
posso criar uma toast aqui, eu posso criar uma snake bar. Então, por exemplo, se eu criar uma snake bar, make, agora eu vou passar os parâmetros da snakebar.make. Primeiro é o view, vou apenas importar. Na verdade aqui é o v, né? Esse vzinho aqui, ó, tá? Esse parâmetro da view aqui. Agora eu vou colocar aqui o texto. Digite o texto. Eu posso botar qualquer mensagem de erro. Digite o texto. E aqui eu vou dar o outro parâmetro que é o snakebar. Ponto. Aí posso utilizar o length long, length short, utilizar o length long. E aqui eu não preciso nem colocar uma action. Se eu não colocar action, ele não vai abrir aquela caixa para a gente poder clicar no botão. Que eu posso colocar só o ponto show. Então, ele só vai mostrar o snakebar. Ele vai mostrar o snakebar sem abrir aquela opção de action. Então, ficar parecido com o toast, né? Só que ele vai sair de baixo assim. Poderia usar o toast aí também. Pronto. Aí se não tiver nada digitado, ele vai para cá. Se tiver, né, o else, ele vai, a gente vai executar aqui o que a gente quer. Que é salvar, né, o texto recuperado da edit text. Então eu tenho aqui nosso preferências, tá? Aqui eu vou utilizar o preferências. Ponto. Observe que ele já mostra para mim, né, os dois métodos lá da classe anotação preferência. Então eu vou utilizar aqui salvar preferência ponto salvar anotação. E aqui eu vou passar a string que eu quero salvar, o parâmetro que eu quero salvar na anotação, que é justamente esse texto recuperado. Então é esse aqui, ó, tá? Então se eu tivesse digitado isso aqui tudinho aqui dentro, eu teria que digitar de novo aqui. Então como eu criei essa variável, eu posso utilizar ela aqui e ela aqui também. Automaticamente eu já vou salvar, né, esse texto, né, utilizando o salvar anotação, tá? Então esse que vai ser feito. Beleza. Posso agora exibir lá naquela text view, tá? O que foi salvo. Então posso fazer aqui, utilizar a nossa text view. Posso fazer referência. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar. Vou apagar essa text view aqui, ó. Pronto. Apaguei. Vou deixar o que tiver escrito aqui dentro mesmo, tá? Vai ficar aqui dentro mesmo. Não vai precisar mexer, não, utilizar uma text view, não. Vamos apenas colocar aqui uma informação. Texto salvo com sucesso. Beleza. Então vai aparecer o snack bar mostrando que o texto foi salvo com sucesso. Pronto. Feito isso, agora a gente vai ter aquele mesmo problema. Se a gente salvar, a gente fechar o app e abrir, não vai aparecer, porque a gente precisa recuperar a anotação para poder, quando ele abrir, já mostrar lá na caixa de texto que a gente digitou, tá? Eu vou apenas voltar aqui na anotação preferências. E aqui, onde está vazio, nesse recuperar anotação, nós não vamos retornar vazio. Nós vamos agora retornar a nossa anotação salva. Então, para isso, eu vou utilizar esse preference aqui, que é o mesmo que nós utilizamos aqui para editar, tá? Então, perceba que eu utilizei o preference em relação a share preference. E aqui, ó, eu utilizei preferências em relação ao anotação preferências, tá? Então, é uma diferença. É o objeto dessa classe e esse aqui é o objeto da classe share preference, instanciado, né? Então, vou utilizar o preference ponto get
string, será que ele já aparece para mim? E aqui eu posso utilizar, né, a string key, eu posso utilizar o chave nome. E aqui no default a gente pode deixar em branco, tá? Então olha só, por isso que eu naquela hora eu criei aqui a chave nome, tá? Aqui para poder te recuperar a mesma aqui, ó, tanto aqui na salvar anotação como recuperar. Eu vou voltar aqui no meu activity e aí lá depois, o mesmo processo da aula anterior, depois do ponto e vírgula aqui, né, do nosso botão da lista aqui do nosso botão salvar, eu vou criar uma string, uma variável de tipo string, chamar de anotação, e essa anotação vai receber o nosso preferências ponto recuperar anotação. Feito isso, eu vou fazer uma validação agora. Utilizar aqui um if. Bom, eu quero que dentro dessa validação eu quero o seguinte, ó. Eu quero que ele execute, tá? Recupere o texto se quer dizer, recuperar já está recuperando. Eu quero que ele sete o texto da edit text se não tiver vazio o que ele recuperar lá no texto, tá? Que ele recuperar de anotação. Então, eu vou utilizar aqui a nossa variável anotação que nós acabamos de criar, que ele já está recebendo o preferências.recuperar anotação. Eu vou utilizar o ponto equals e vazio aqui. Então observe que se tiver vazio, ele vai mandar um true, né? Então beleza, se tiver vazio, vai mandar um true. Só que eu quero o quê? Eu quero ao contrário aqui, tá? Então, ó, isso aqui sempre vai retornar, se tiver vazio, vai retornar um true. Então, mas eu quero ao contrário. E como que eu faço a negação? Eu boto aqui um ponto de exclamação. Ou seja, se ele não tiver vazio, né? Ele seria um false, certo? Se ele não tivesse vazio, por exemplo. Se ele tiver vazio, ele retorna o true. Mas se ele não tiver vazio, ele vai retornar o false. E o contrário do false é o true, que é o verdadeiro. E aí ele vai executar. É isso que eu quero, tá? Então por isso que o código vai ficar assim. Se a anotação não tiver vazia, eu vou executar, tá certo? E aqui eu vou utilizar a nossa edit text, edit note na verdade, né? Vou utilizar o ponto set text. E aqui, qual é o texto que eu vou setar? É justamente a anotação. Pronto. Feito isso, agora eu tenho aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é só para quando a gente fechar o programa e abrir, a gente exibir, tá? Exibir o que estava salvo. Mas ele já está salvando. Ó, só com esse aqui, ó, salvar a anotação ele já está salvando, tá? Isso aqui é apenas para a gente recuperar, para a gente exibir. Se você, por exemplo, fosse um tema, por exemplo, você ia recuperar e ele já ia aplicar aqui na onCreate o seu tema, beleza? Você não ia precisar exibir, né? Que tá, botar uma coisa aqui para ele exibir. Nesse caso aqui, a gente está colocando isso só para a gente poder exibir, para a gente ver que realmente salvou. Agora eu vou executar o app. E agora eu posso digitar qualquer texto aqui, tá? Posso digitar qualquer texto aqui. Ó, perceba que ele não está pulando a linha, né? Vamos apenas fazer uma alteração aqui. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Eu vou voltar aqui na minha Activity, vou clicar aqui e vou escrever aqui multi. Aqui nessa bandeirinha aqui, ó, do input type, clicando aqui,
A gente procurar aqui multiline. Tá aqui, ó, multiline, achei. Text multiline. Pronto. Posso até pagar isso aqui. Não, na verdade isso aqui não dá pra pagar, né? Paguei, dá assim. Pronto, eu vou só colocar um texto, tá? Multiline, beleza? Texto multiline. Deixa eu aplicar aqui. Pronto. Agora eu vou executar novamente o app. Pronto. Agora quando eu começo a escrever aqui, ó, ele baixa automaticamente a linha. Beleza. Então feito isso agora, bora ver se está salvando, né? Deixa eu só fechar aqui esse teclado para a gente ver a mensagem, ó. Texto salvo com sucesso. Beleza, agora eu vou fechar esse app. Eu vou abrir aqui de novo aqui o app. Pronto, o texto continua aí. Então, por exemplo, você poderia utilizar esse sistema aqui para salvar uma anotação pequena. Tipo, quer salvar uma anotação? Fazer alguma coisa para salvar? Você pode fazer um layoutzinho mais bonitinho, colocar o nome aqui, salvar anotação, colocar um Fab Button aqui, né? O Fab quer dizer, Float Action Button aqui, botar aqui um temazinho legal e tal. Pronto, já faz um appzinho aí para salvar uma anotação, né? Se tem uma anotação rápida ali para salvar, você pode salvar, né? Inclusive, você poderia criar várias caixinhas dessa aqui, várias, e aí salvar todas em Share Preference, né? Mas a gente vai ver já no próximo assunto como trabalhar com um banco de dados que está embutido dentro do Android Studio, que é o SQLite ou SQLite, né? Então, você fala do jeito que você quiser. Esse banco de dados ele é oficial do Android Studio. Nós, ao programarmos, já enviamos comandos para criar para criar o banco de dados, para salvar os dados, etc. Tá? Recuperar os dados. Então, para fazer assim uma lista aqui de anotações, é mais interessante a gente utilizar banco de dados. Mas para salvar preferências do seu aplicativo, né? E aí você tem diversas preferências, tá? Você já usou vários aplicativos, você sabe que existem algumas preferências, por exemplo. Você quer que o aplicativo funcione só em modo noturno, né? Tem alguns aplicativos que tem essa opção. Então você salva onde? No arquivo de preferência, tá? A pessoa não cria um banco de dados para salvar. Você salva no arquivo de preferência. Então tem várias opções, tá? Mas sobre Share Preference, o que nós temos é isso, né? Claro que nós podemos ter ali, salvar, por exemplo, valores booleanos, por exemplo, numa checkbox. Nós podemos salvar valores inteiros, por exemplo, um número que você digita. Então você digita alguns números lá que precisa para ajustar algumas coisas no seu app. E aí salva numa Share Preference, né? Qual que é a desvantagem de utilizar Share Preference? É que quando você desinstalar o aplicativo e instalar, você não tem mais esses dados, né? Você perde, tá? Então você vai, quando instalar o aplicativo, ele vem zero. Aí você vai colocando lá suas preferências e aí, se desinstalar ele, der algum erro, tiver que desinstalar, instalar de novo, você perde esses dados. Se você quer uns dados que funcionem também para você instalar em um aplicativo, depois instalar de novo, aí também nem o SQLite vai servir, né? A gente vai precisar fazer um backup dos dados e aí no caso só o Firebase, tá? Com o Firebase é possível fazer isso. Você desinstalar o app, instalar novamente, aí com a sua conta recuperar todos os dados. Mas esse aqui é muito útil para você salvar arquivo, preferências, né? Por isso que o nome da classe é Share Preference.